Meus amados, a paz do Senhor, é com satisfação mais uma vez que aqui estamos para compartilhar com vocês mais uma pré-aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Nessa pré-aula nós vamos falar da lição de número 10. A lição de número 10 ela vai trazer por título Poder do Alto contra as hostes da maldade. Nosso texto áureo ele está em Lucas capítulo 24, o versículo 49, que nos vai dizer o seguinte: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A verdade prática, ela nos fala o seguinte: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho da pregação do Evangelho de Cristo. Leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 5 ao 13 e depois do versículo 18 ao 21. O objetivo geral é deixar claro que precisamos do poder do alto para vencer as hostes da maldade. Os objetivos específicos são três. O primeiro é explicar o contexto histórico de Samaria, expor sobre o evangelho entre os samaritanos, e o terceiro é mostrar Felipe em Samaria e Simão, o mágico. Então, desde já eu peço a você que nos tenha acompanhado, compartilhe o vídeo, divulguem, repasse para os irmãos da igreja, professores da Escola Bíblica Dominical, porque é um subsídio que vai auxiliar a cada um desses amados irmãos nessa obra do ID em levar a palavra do Senhor. A lição a qual estamos ministrando hoje, ela vai abordar o seguinte tema, sobre a questão de estar revestidos para fazer então a obra do Senhor. Isso já foi falado nas lições anteriores, a partir da lição 9 e 10, a gente falou do revestimento que era necessário e sobre a questão da armadura de Deus. Hoje estamos reforçando essa questão de que realmente o poder deve vir de Deus. E sendo assim, a lição acabou esbarrando em uma situação histórica entre judeus e samaritanos. E vemos ali que isso cai por terra, ou seja, esse cisma, esse problema entre irmãos, porque de fato eles pertencem ao mesmo grupo étnico, todavia houve um cisma e é isso que a gente vai querer explicar, mostrar em que momento que isso se deu, o porquê, e vamos ver também que o poder de Deus ele consegue aniquilar tudo isso, porque a obra que está sendo feita é pelo o poder de Deus. Então já quero entrar no tópico de número 1, que vai falar sobre o contexto histórico de Samaria. Então a cidade de Samaria, ou essa região dos samaritanos, ela foi fundada pelo pai de Acabe, o nome dele era Omri. E Omri, ele reinou sobre as 10 tribos e posteriormente ele adquire então esse espaço, essa área que futuramente seria Samaria. Nós vemos lá em 1 Reis capítulo 16, versículo 24, nós vemos então esse momento onde Omri compra essas terras de Semé. E em homenagem ao nome de Semé, ou seja, seu antigo dono, ele coloca o nome desse novo local de Samaria. Falei sobre a questão da fundação, que foi por Omri, mas como que Omri, então, chega até essa posição de monarca? Então, anteriormente, Omri ele era capitão da guarda, ou seja, um comandante do exército, no caso do rei Elá, foi o último rei aí da dinastia de Jeroboão. Elá foi assassinado por Uzziel, um outro comandante também do exército de Israel, no caso de Elá. Então nós temos aí Omri, era capitão de uma parte desses carros de guerra, e Ziri também tinha em suas mãos o comando desse exército. Houve um momento em que Omri sai para combate, para peleja. Ele estava combatendo ali na cidade de Gibeton,
contra os filisteus, quando então Ziri se levanta, né, e acaba matando, ou seja, assassinando Elá. Mas tudo isso também, todo esse pano de fundo acontece devido a uma profecia, devido que a situação pecaminosa de Baasa, e até mesmo de Elá, e o próprio Senhor já tinha dito isso por meio da boca de um profeta. Porém, todavia, eles não quiseram ouvir. Então a gente vê aqui que esse assassinato, né, foi o cumprimento de uma profecia contra o reinado de Baasa, pai de Elá. Nós vemos ali em 1 Reis, capítulo 16, do versículo 1 ao 7. Né? Então vemos a profecia contra Baasa, né? E depois novamente o que acontece com Elá, em 1 Reis 16, do verso 8 ao verso 14. Depois dessa rebelião contra o rei, Ziri ele permanece no poder apenas por 7 dias. Porque o povo, vendo aquela situação, avisa a Onri, e Onri sai então de Gibeton com todo o seu exército, volta para Tirza e cerca, no caso ali, Ziri, e Ziri então, sem ter saída, ele acaba queimando o palácio e morrendo ali junto, ou seja, ele se suicida, né? Nós vemos isso lá em 1 Reis, no capítulo 16, 1 Reis, capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Então, é dessa forma, uma coisa bem breve, que nós vemos então Onri chegando ao trono, né? Ou seja, o povo o coloca nessa condição devido então a essa traição de Ziri. Logicamente, Onri teve bastante dificuldade porque outras pessoas se levantaram contra ele, mas isso dura 4 anos, depois ele passa a ter paz e começa então a reinar sobre o seu povo. Então, a partir de Onri, essa seria a terceira dinastia, né, de reis, ou seja, dinastia dá o sentido de que é uma sucessão de pessoas da mesma família. Então, antes dele, tivemos aí a família de Jeroboão e a de Baasa. No caso, depois de Onri, Acabe e seus netos, tanto Acasias e Jeorão, né, assumem também, né, sucedem no caso, e até mesmo depois Atalha, né, assume aí no caso o trono. Ou seja, tanto a partir de Onri até Atalha, até Acabe, Acasias e Jeorão, eles permanecem no poder aí 46 anos. Então, ou seja, Atalha era neta de Onri e ela também governa por 6 anos sobre o trono de Judá. Então a gente consegue ver isso lá em 2 Reis, no capítulo 8, no verso 26, depois no capítulo 11, do verso 1 ao 3, e 2 Crônicas 22 e 2. Então, só uma informação sobre a questão de Onri, como foi fundado Samaria, como ele chega até o poder, uma breve história aí sobre o seu reinado. Então, ou seja, Samaria ela passa a ser a capital do reino israelita do norte, né? Então, até então, a capital era Tirza. E aí, ou seja, após Onri assumir o governo, depois de 6 anos ele transfere esse reinado então para Samaria, né? E quando a gente fala do reino do norte, nós estamos falando das 10 tribos, né? Ou seja, o clã é dividido em 12 tribos, mas houve um cisma aí após Salomão vir a morrer, e ao invés de seu filho Roboão assumir, Jeroboão assume. Então, ou seja, fica então o reino do norte com essas 10 tribos, que é a tribo de Rubem, Simeão, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Assé, Naftali, Manassés e Efraim. Quando a gente fala das tribos, é importante entender que as tribos elas não eram plenamente rivais em todo o tempo, né?
A questão de tribo para o judeu era mais uma forma de organizar os seus clãs, né? Lógico que nem sempre eles tiveram paz entre si, mas a ideia era uma questão de organização, né? Então, houve essa divisão, houve um momento que todas as 12 estavam juntas, mas depois houve esse cisma a partir da morte de Salomão. Então, Jeroboão assume, no caso, o reinado até depois chegar em Onri. O interessante também colocar aqui é sobre outros nomes dados a Samaria. Então, por exemplo, nós temos aí o nome de Samaria, né? E um outro nome dado também é Samir. Nós vemos lá em Juízes, no capítulo 10, no versículo 1. Então é a mesma região, Samir, Samaria, né? Então é a região montanhosa de Efraim. Então as regiões de Efraim, Samir e Samaria são as mesmas coisas. Então Samaria estava numa colina, aproximadamente 100 metros de altura, e era um lugar muito bonito, dizem alguns historiadores. E o seu nome que provém do hebraico, que é Shomron, que pode significar posto de vigia, e era uma posição estratégica. Durante muitos anos, Samaria conseguiu evitar a invasão dos seus inimigos, porém, todavia, houve um momento da sua queda, e isso que nós vamos também abordar aqui. Então, podemos dizer que aqui, a partir do reinado de Onri, atenua-se mais essa separação entre os samaritanos e os judeus, né? Como já falei, eram clãs da mesma raça, porém houve algumas dificuldades, e no fim, a partir desse momento, acho que começa a ficar mais difícil essa relação entre judeus e samaritanos. Por quê? Porque houve uma invasão em Samaria, e o que acontece? Muitos dos nativos ali são deportados, e ao serem deportados, outros são trazidos para esta terra, e houve ali uma mistura entre esse povo samaritano, que era judeu no caso, com esses demais. E aí que começa então essa dificuldade. Por quê? Porque Onri permite em seu reinado que os sírios de Damasco montassem seus bazares. Onri ainda trabalhou por mais 6 anos na construção de Samaria, a gente vê lá em 1 Reis, no capítulo 20, verso 34, e seguiu-se com Acabe, seu filho, sendo que depois Acabe ele constrói casas de marfim, templo dedicado a Baal, altar para Azira, né, dentre outros santuários e edifícios usados por esses sacerdotes, no caso que iam contra a religião dos judeus. Então Samaria, por muito tempo, foi considerada pelos profetas como um centro de idolatria. A gente vai ver lá em Isaías capítulo 8 e 4, 9 e 9 também, Jeremias 23 e 13, Oséias capítulo 7, verso 1. Então, quando o rei da Síria, Salmanassés, sitiou Samaria em 722 a.C., levou para o cativeiro as 10 tribos do norte, mas aí então, no caso, Sargón, que sucede Salmanassés, ele conclui toda essa invasão aí e deporta muitos dos nativos da terra, né, dessa tribo. Então, ele leva o povo cativo e traz para esta terra estrangeiros para povoar a terra de Israel. Então, os poucos filhos de Israel que ficaram na terra se misturaram com os estrangeiros deportados de suas terras. E a gente vê lá em 2 Reis, no capítulo 17, do versículo 24 ao 31. Então, desse modo, seus filhos já não eram mais totalmente judeus, nem completamente gentios, então eles recebem o nome de samaritanos. Então, para o judeu, o samaritano ele é um sectarista, né? Ele é uma pessoa que realmente gerou essa divisão. Então, ele não é nem gentio nem judeu. Então, é posto nessa questão de ser samaritano. Então, os judeus eles recusaram a ajuda dos samaritanos na construção do Templo de Jerusalém, quando eles retornam do cativeiro babilônico, né? Está lá em Esdras, no capítulo 4, verso 1 ao 4. Então, os samaritanos, depois de toda essa situação, eles rejeitam as escrituras do Antigo Testamento. Eles adotam apenas o Pentateuco.
Então isso é um ponto também. Eles só compreendem o Pentateuco como um livro inspirado por Deus, né? E algumas passagens do Pentateuco também eles alteraram, mudaram de acordo com aquilo que eles acreditam. Então, com esses fatos ainda aumenta mais essa separação entre judeus e samaritanos. Um ponto comum entre eles, além do Pentateuco, sem as mudanças que os samaritanos fizeram, é a espera também de um Messias, né? Um restaurador, ou um Taheb, no termo hebraico, aquele que viria para restaurar do mesmo modo como Moisés. O credo dos samaritanos eles vão se basear em 5 pontos. Tá? O primeiro é a unicidade de Deus, o segundo, o único profeta é Moisés, o terceiro, o Pentateuco, é o único livro inspirado, e o Monte Gerizim é o lugar onde houve um templo, né, dos samaritanos, e é um lugar sagrado para eles, onde eles devem buscar e adorar a Deus. Nós vemos lá em João 4, aquela conversa entre Jesus e aquela mulher samaritana. E também há um ponto de não acordo em relação dos samaritanos para os judeus sobre a questão da ressurreição dos mortos. Então, só para o professor entender o que diferencia entre judeus e samaritanos. Então, tirando alguns aspectos, o único ponto comum é essa volta do Messias que eles aguardavam, que eles esperavam. E é o que nós vemos Jesus naquela conversa com aquela mulher. E eu posso crer também, imaginar que Felipe aproveita disso para então levar a palavra ali em Samaria. No tópico 2, vemos então o evangelho entre os samaritanos. Então, após esse panorama aí, nós compreendemos o motivo dessa dificuldade entre judeus e samaritanos, né, que foram vários acontecimentos que desencadeou essa situação cismática, né? Então vemos aqui Jesus lançando o olhar para este povo, bem como para os judeus e gentios também, porque a palavra é para todos, né? E Jesus nos dá o exemplo de que o evangelho deve romper todo tipo de modelo, seja por questão cultural ou racial, esses paradigmas devem ser quebrados, né? Ou situação que separa, que divide, que sectariza, ou seja, Jesus nos dá o exemplo de que não deve existir isso, né? Ou seja, por um breve momento, Jesus até fala, olha, eu não quero que vocês entrem na terra dos gentios, ou seja, que seria em Samaria. Mas essa ordem que Cristo dá não é uma ordem permanente, foi uma ordem transitória. Naquele momento não era a hora de estar ali, mas Jesus acaba mostrando, né, esse interesse, esse zelo também por esses povos. Então, sabemos e já vimos que Jesus Cristo é aquele que une todos os povos. Gálatas 3:28 vai nos retratar isso. Então não há judeu, nem grego, não há escravo, ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo, é o que Paulo escreve. Logicamente que essa fala de Paulo ocorreu muito depois de tudo isso daí, mas essa é uma grande verdade do Evangelho, né, que Jesus Cristo também apresentou ali aos seus apóstolos. Tudo isso só vai acontecer, ou seja, essas divisões não vão atrapalhar tão somente por meio do poder de Deus, porque é Ele que rompe tudo isso, que traz luz e que tira todo e qualquer espaço de separação. Então, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele fornece ao homem e à mulher o que é essa ousadia, essa compreensão, e ou seja, é esse Espírito Santo, é esse poder de Deus que faz com que o homem e a mulher de Deus ajam de uma maneira totalmente diferente, ou seja, fazendo a vontade de Deus, para que essas pessoas também possam ser abençoadas, né? Então, olha só, tudo isso vai culminar em fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Porque a gente sabe que a graça de Deus está derramada sobre todos. Bastam aqueles que queiram aceitar essa graça e viver uma nova vida em Cristo.
Mas para isso tem que ter alguém que anuncie e que pregue a palavra de Deus. Não de qualquer forma, mas sim fortalecidos e alicerçados no poder de Deus. Quando nós olhamos ali para 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 20 ao 23, nós vemos ali Paulo colocando algo bem interessante. Olha só, 1 Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo 20 ao 23. Paulo ele coloca assim, 1 Coríntios 9, do 20 ao 23. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam... Não, perdão, esse aqui é o capítulo 10. Então, 1 Coríntios 9, a partir do verso 20. Ó. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando serem para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, Paulo ele está se colocando ou dando esse exemplo em que sentido? Que por meio do poder de Deus, desse Espírito Santo gracioso que nos dá ousadia, sabedoria e direção, ele sabia estar em todos os momentos e atuar com cada uma dessas pessoas com sabedoria para que o reino pudesse ser pregado a eles. Não que Paulo deveria mentir, ser de uma maneira, de um modo fingido, não. Ou seja, Paulo sabia estar com um e outro para que o reino pudesse ser apregoado e ensinado. Então, o que a lição quer elucidar é que debaixo do poder de Deus todas essas diferenças caem por terra, pois o que nos motiva é fazer, ensinar e viver a vontade de Deus. Então o Senhor Jesus instruiu seus discípulos, e a palavra que o texto original usa para descrever essa ação de Jesus, ao ordenar os seus apóstolos, né? Aqui do grego é a palavra parangelain. Por que eu quero mostrar isso daí? Porque tem muita coisa intrínseca nessa palavra e nessa ordem de que Jesus orienta os apóstolos de anunciar a palavra, seja para os samaritanos ou para os confins da terra. Nós temos aqui pelo menos quatro pontos interessantes nisso aqui. Quando Jesus usa esse vocábulo para que, mandando que eles possam estar pregando a palavra a todos eles, o primeiro ponto é que é um termo que essa palavra denota o quê? Denota uma ordem militar. Né? Parangelain dá essa ideia de que é um general, um comandante ordenando os seus soldados a uma missão militar. Então Jesus age como general de um exército quando reparte as ordens dos seus oficiais ao começar uma campanha. O segundo é que essa palavra também é usada quando se chama seus amigos para que o ajudem. Então Jesus ele age como alguém animado, né, por um grande ideal e que chama seus amigos para que o ajudem a fazer com que esse ideal se converta em realidade. O terceiro ponto que essa palavra também nos coloca é que essa é uma palavra usada por filósofos ou mestres, que dá ordens e preceitos aos seus discípulos. Então Jesus age como um mestre que envia os seus discípulos ao mundo, equipados ou equipando-os com o seu ensino e mensagem. E o quarto ponto que essa palavra também nos traz é que essa palavra é empregada normalmente para uma ordem imperial, ou seja, Jesus age como um rei que envia seus embaixadores ao mundo inteiro para executar suas ordens e falar em seu nome. Então, uma palavrinha, ela traz tudo isso, né? Que eu acabei de colocar esses 4 pontos. Então, Jesus, como um general, ordena os seus soldados. Jesus, como um amigo, chama os seus mais chegados para o auxiliar nessa missão. E o terceiro também é que Jesus, como um mestre, um sábio filósofo, por meio dos seus ensinos, capacita
aqueles que ele está enviando, e como um rei, como um monarca envia os seus representantes ao mundo para levar a sua mensagem. Então, quando nós olhamos para Mateus 10, versos 5 ao 6, então a gente vê por um momento Jesus pedindo para que eles não entrassem na terra dos samaritanos. Logicamente que não que Jesus não quisesse, mas que não fosse o momento exato desta pregação, porque posteriormente, após a sua ressurreição, Jesus então orienta que eles deveriam ir Judéia, Samaria e aos confins da terra, ou seja, todas aqueles locais aonde posteriormente em Mateus 10 Jesus proíbe não permanentemente, mas por um período de tempo, denota o quê? Que naquele momento eles não estavam preparados, capacitados para tal, né? Então até coloquei algumas colocações aqui, mas que essa ordem ela foi transitória, bem porque Jesus não era exclusivista. Isso não bate com a característica de Cristo, né? Ou seja, o fato é que ao dizer aquilo, Jesus não estava dando uma ordem permanente, mas sim momentânea, transitória, pois não era ainda o momento para os apóstolos levarem o evangelho àquele povo. Então, a consequência prática concreta desta ordem é limitar as primeiras viagens dos 12 apenas à região da Galileia, né? E além disso, podemos ver alguns pontos importantes só para que você veja que Jesus não estava proibindo, mas por um breve momento não permitindo que eles fossem essas terras. Então, o primeiro item é que os judeus ocupavam um lugar especial dentro desse plano da pregação de Jesus por meio de Deus, não é verdade? O segundo, os 12 ainda não estavam capacitados totalmente para compreender e levar essa palavra aos gentios, né? E a terceira razão é que, como um general, Jesus focou apenas numa área, né, que os seus combatentes, seus soldados, entre aspas, pudessem estar ali combatendo essas hostes do mal, ok? E o terceiro ponto para nós encerrarmos, já caminhando para o fim, vai apontar Filipe em Samaria, também com contraste entre Simão o mágico. Então já no item número 3 podemos ver o contraste, né, entre a manifestação genuína de Deus e a prática enganadora de um homem que se proclamava, né, ele se dizia ser uma emanação divina, chamado de o grande poder. Então aqui entra o ponto culminante de toda essa lição, de nós estarmos revestidos do poder de Deus, para que verdadeiramente as obras da maldade, as obras da mentira venham cair por terra, porque há muitos enganadores, há muitas pessoas que estão buscando tão somente o poder para si, para um bel prazer, para uma vanglória, simplesmente para ter o poder para satisfazer as suas necessidades, ou seja, as suas luxúrias e caprichos, no caso, né? Então, no caso aqui de Simão, e nós vemos na história que esses homens, né, esses mágicos, esses enganadores, eles eram pessoas que viviam atrás do que? Da fama, da glória, de posições, e aí eram pessoas que viviam bem, né, de tanto enganar o povo, mas que no momento em que o reino de Deus chega por meio de Filipe de uma maneira genuína, as pessoas começam a enxergar que verdadeiramente aquele, no caso Simão, era um charlatão e que este agora, Filipe, verdadeiramente sim, estava portando o reino e sendo sim, ou seja, aquele que fazia a vontade de Deus aqui na terra. Então, ou seja, Simão se autoproclamava isso, né? Com certeza ele deveria conhecer a religião dos samaritanos, o que eles acreditavam, né? Então ele estava dizendo que ele era a própria emanação de Deus, o próprio Deus na terra, né? E os samaritanos entendiam que Deus era Javé, porque a visão religiosa deles é uma visão judaica, né? Eles tinham como para si o Pentateuco, eles entendiam que o próprio Deus era Javé. E Simão se auto-intitulava, se autoproclamava isso. Se nós olharmos para os dias de hoje, nós temos pessoas também nos nossos dias que se intitulam homens de Deus, que se intitulam ser emanação de uma coisa e outra,
e na verdade são charlatães que estão apenas para enganar o povo. Temos aí o exemplo de um escândalo que ocorreu também de um homem que se dizia ser de Deus e que na verdade não o era. A igreja precisa ter essa visão. A igreja precisa ter essa ousadia, porque todo o poder, toda a ousadia provirá de Deus, e Deus é aquele que consegue operar maravilhas em meio a mentiras e a situações enganadoras. Continuando aqui, Simão ele era conhecido pelo povo. Todavia, quando Filipe entra em Samaria, o povo já consegue ver a diferença de um para com o outro. Um se dizia ser, o outro verdadeiramente era um servo de Deus. E quando o reino chega, quando a palavra de Deus chega, a transformação em vários os sentidos, e foi isso que aconteceu em Samaria, né? Eu quero colocar para você alguns pontos sobre essa questão do evangelho. Quando Filipe adentra em Samaria, o que Filipe, além de levar a palavra, proporciona a esse povo? Primeiro, Filipe ele dá a história de Jesus, né? Ou seja, ele leva o amor de Deus para esse povo. Filipe, ele deu a cura, porque o cristianismo ele nunca foi algo que só consiste em palavras, né? Mas ele leva a luz, e Filipe trouxe luz à mente desses homens e a cura para o seu corpo. Filipe também levou o que? Deu-lhes como consequência natural disto uma alegria que os samaritanos nunca tinham conhecido. Isso é o reino. Isso é o reino quando verdadeiramente alguém tem comunhão, quando alguém está cheio do poder de Deus, da presença de Deus e faz as suas obras. Ou seja, o Evangelho traz alegria, paz, regozijo e felicidade. E para nós concluirmos aqui, vemos que a história de Simão Mágico nos mostra que o seu comportamento foi totalmente reprovado por Deus. Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto e o poder sobrenatural do Espírito Santo e os pseudos milagres operados, né, por charlatões e pessoas que se dizem ser alguma coisa e não são. Ou seja, isso nos serve de lição para estarmos alertas quanto aos líderes enganosos. Então, que a igreja possa estar alerta, desperta, revestidas do poder, para então anunciar cada vez mais a palavra de Deus, e aí sim as hostes do mal será combatida, viu? Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus e a paz do Senhor.